Olá pessoal, então nós vamos continuar o nosso estudo aí na área na termologia, né, do estudo da calorimetria. Estamos estudando aí tudo que tem a ver com calor, com temperaturas. E hoje a gente vai falar basicamente do comportamento térmico dos gases. Então a gente vai focar aqui em como os gases se comportam quando submetidos a situações que mudam a sua temperatura. Então, meu nome é José Matheus e a gente vai falar aqui bem breve sobre esse assunto. É um assunto bem rápido e vamos lá, sem enrolação. Falar primeiro sobre alguns conceitos que a gente tem que ter em mente. Primeiro, vocês lembram que a matéria ela possui três estados principais: é, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas, em particular, os gases, eles possuem características bem particulares, que diferem um pouco dos líquidos e dos sólidos. Então, por isso, por essas características tão diferentes e tão peculiares, vamos dizer assim, até curiosas, que a gente precisa ter todo um estudo especial pensando nesse tipo de matéria, e por isso a gente vai ter uma parte desse assunto dedicado justamente aos gases. Por exemplo, uma dessas características que eu falei que são particulares, por exemplo, algumas situações em que os gases podem estar expostos, eles podem estar ou em expansão, isso falando no tocante às características físicas desses gases, eles podem se apresentar em expansão. Aqui vocês têm um exemplo aqui, isso aqui é um motor de um carro, como se fosse um motor de um carro, e vocês vão me dizer, o motor de carro ele é abastecido por gasolina, velho. Tem nada a ver. Mas pronto, a gasolina quando entrar no motor, ela vai ser exposta ali ao calor, vai explodir, né, porque ela é inflamável, gerando um gás que irá se expandir dentro do motor e fazer com que esse pistão aqui ele se movimente. Você vê que aqui, ó, quando ela entra e explode, isso aqui se expande. E essa expansão faz com que essa expansão e retraimento, expansão e retraimento, faz com que isso aqui fique girando e consiga mover nossos carros, né? Então, é uma situação de expansão. Ou ele também pode se apresentar em compressão. Eu não cheguei a pegar uma situação, né, prática. Essa aqui, de certa forma, tem um movimento também de compressão, mas aqui eu peguei um esquema que mostra essas bolinhas são como se fossem as moléculas de um gás, onde eu estou ali comprimindo essas moléculas e elas ficam mais próximas. Então, tem essas duas situações, em expansão e em compressão. E aí vocês podem ter percebido que enquanto eu falava sobre essas questões de expansão e de compressão, a gente pode tentar buscar aqui nesses conceitos três grandezas fundamentais no nosso estudo dos gases. Primeiro, quando eu estava falando aqui do motor, eu falei que havia ali a entrada da gasolina, então ele entrava em contato com uma chama que explodia essa gasolina, então mexe com a sua temperatura. Aqui eu estou, tanto aqui como lá, né? Quando eu estou em expansão ou em compressão, eu estou mudando o volume do meu gás. Aqui, quando eu estou em compressão, eu diminuo o volume. Quando eu estou expandindo, eu aumento o seu volume, que é o espaço que ele ocupa. E sempre quando a gente comprime um gás, a gente aumenta a pressão desse gás. Isso faz sentido porque, olhando para esse desenho, quando eu vamos agora meio que abstrair e imaginar que o gás ele é formado por essas moléculas, que são essas bolinhas. Essas bolinhas estão em constante movimento e quando elas estão em compressão, quando elas estão comprimidas, essas bolinhas elas tendem a se chocar um pouco mais. Elas ficam mais agitadas ali, então aquele ambiente fica mais pressionado, vamos dizer assim, né? Então eu estou aumentando a pressão aqui nessa situação. Então, três grandezas fundamentais que a gente vai trabalhar aqui, que é a temperatura, o volume, que eu não achei uma imagem, é difícil achar uma imagem que represente volume, né? Vocês pararam para pensar?
Então aqui está representado por uns frascos que tem volume e uma pressão, e a pressão representada pela famosa panela de pressão. Tranquilo? Então, até o final dessa aula a gente vai falar basicamente dessas três grandezas: pressão, temperatura e volume, e como essas grandezas dos meus gases, ou seja, a temperatura dos gases que eu estou estudando, o volume dos gases, a pressão desses gases, influi em todos os processos que eles ali vão estar submetidos. Ok. Então, primeiro, como já falamos, o processo de estudar um gás, por ele ter tantas particularidades que eu não cheguei a citar nem todas, já dá para entender que esse assunto ele é complexo, papai. Vocês podem estar pensando, pô, esse negócio aí de estudar esse negócio de gás aí é muito difícil, esse negócio aí eu vou fechar. Não. Como tudo na física, a gente estuda de forma simplificada. Então, devido à complexidade de estudar esses fenômenos que ocorrem com os gases, foi criado o conceito de gás perfeito. Então, a gente vai estudar basicamente só os gases que são considerados gases perfeitos ou ideais. É o mesmo conceito, tá? E vocês vão ver que esses gases eles seguem um certo grupo de leis que faz com que o comportamento deles seja mais restrito. Então, é uma simplificação para que a gente possa entender o comportamento deles. Assim, a nossa vida vai ficar bem mais fácil. Beleza? Então, vamos falar com bastante calma, lembrando, sobre as leis, como eu falei, que os gases ideais ou perfeitos, às vezes eu vou chamar de ideais, às vezes eu vou chamar de perfeitos, é a mesma coisa. Vamos falar sobre as leis que esses gases seguem, tá? Então, existem três leis que são muito importantes e que falam um pouco sobre o comportamento desses gases perfeitos. Então, elas três aqui estão expostas em uma tabela. Elas não vêm necessariamente com fórmulas que a gente precise trabalhar com elas. Então, eu só vou realmente mencionar o que os carinhas aqui falaram sobre esses gases perfeitos, beleza? Então vamos começar pela lei de Boyle-Mariotti, de 1662, faz um pouco de tempo. O que esses dois carinhas, tá? São duas pessoas, óbvio, o Boyle e o Mariotti. O que eles falaram? Eles disseram o seguinte, que todas as leis vão ter o seguinte, vão ter uma condição e devido a essa condição vai acontecer uma certa coisa, tá? Então sempre vai ser assim. Então a primeira lei diz o seguinte, a lei de Boyle-Mariotti, que em temperatura constante, ou seja, em condições onde um gás ele está ali em temperatura constante, sua temperatura nunca muda, não tem nada esquentando ele, não tem nada esfriando ele. Quando isso acontece, pressão, representada pela letra P, e volume são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, Matheus? Isso quer dizer o seguinte, se a sua temperatura não muda, pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumento a pressão do meu gás, o volume dele diminui. Se eu aumento o volume do meu gás, a pressão diminui. Lembrem da matemática do sentido de inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu subir uma dessas grandezas, a outra vai ter que diminuir. Que é o que eu falei agora há pouco. Se eu diminuo o volume de um gás, ou seja, a temperatura constante, se eu comprimo, beleza? Se ele está em compressão, ou seja, eu diminuo o volume, a pressão ali dentro vai aumentar desse gás. Tranquilo? Então essa é a lei de Boyle-Mariotti. Lei de Charles, sei lá, não sou inglês, então para mim é Charles. Então a lei de Charles, de 1802, ela tem como condição a pressão constante, ou seja, se a minha pressão estiver constante, o que acontece? Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Por que isso? Ora, lembrem que o conceito de temperatura,
ele está ligado fisicamente e quimicamente à agitação das moléculas que compõem qualquer coisa. Então vamos pensar o seguinte, quando eu esquento um gás, lembrando que o gás ele é formado por moléculas, a gente viu naquela imagem, eu vou até voltar aqui. Essas bolinhas são as nossas moléculas de nosso gás. Quando eu aumento a temperatura de um gás, essas bolinhas elas começam a se movimentar mais agitadamente. Elas ficam meio nervosas, o negócio está esquentando e tal, e aí elas se agitam. E aí, para que elas não fiquem se colidindo, se não houver uma limitação, elas vão tentar se distanciar. E aí pensem comigo, se essas moléculas que formam o meu gás se distanciam, se vão para um mais longe da outra, o meu gás vai estar aumentando de volume, vai estar ocupando mais espaços. Então é por isso que quando a pressão é constante, então estamos falando aí de pressão, quando a minha temperatura aumenta, elas ficam mais agitadas, consequentemente tentam se distanciar e o volume fica maior. Então, diretamente proporcionais, ou seja, se um aumenta, a outra também aumenta. E aí, bem ligado a isso, tem a lei de Gay-Lussac, de 1809, são dois carinhas também, que a condição é que o volume é constante, então, em volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Está muito ligado à outra anterior que a gente conversou. Agora, o volume é constante, ou seja, não tem como expandir, papai. Se o negócio tá esquentando, né, vamos supor, estou aumentando minha temperatura e não tem para onde expandir. E agora? A gente não tem como se distanciar. Então imaginem as moléculas como se fossem pessoas. É quase um comportamento bem assim humano, né? Vamos pensar. O negócio esquentou, a temperatura esquentou, a gente está se agitando, porque as moléculas se agitam quando a temperatura aumenta, mas elas não têm para onde correr, porque o volume é constante, ou seja, não tem para onde aumentar. Então, essa agitação contida dentro de um local, tudo bem, porque a minha pressão não está aumentando, ou o meu volume não está aumentando, desculpa. Se ela está contida num espaço que não tem para onde correr, a pressão ali dentro vai aumentar. De uma forma que se subitamente esse volume aumentar, estoura, né? Vamos dizer assim, né? Porque eles estão loucos para sair ali, loucos para se expandir, mas não conseguem, então fica pressionado ali, papai. Então, três leis, cada uma tem uma condição, ou seja, se essa condição for verdadeira, isso aqui que está enunciado acontece. Então, resumindo, quando estamos em temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Lei de Boyle-Mariotti. Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Lei de Charles. Quando o volume é constante, lei de Gay-Lussac, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ok? E aí dessas três leis surge uma equação que meio que pegou esses estudos e conseguiu resumir em uma coisa. Foi de um cara chamado Clapeyron, equação de Clapeyron. Ela sintetiza o que foi enunciado anteriormente. Ela fala que em um certo gás, em qualquer gás, se você pegar a pressão que ele está submetido e multiplicar pelo seu volume, representado aqui por PV, isso vai ser igual a N, que é o número de mols, vocês vão lembrar lá da química agora, número de mols, vezes R. Quem é esse R? Esse R é a constante universal dos gases, ou seja, sempre vai ser esse valor, que é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. E a temperatura desse gás, beleza? Lembrem-se que tem que haver uma semelhança de unidades, então se aqui a minha constante está em Kelvin, a minha temperatura vai ter que entrar em Kelvin também, não é? Senão vai dar errado. Então lembrem-se disso, porque essa constante às vezes ela aparece com outros valores. Aí você vai me perguntar, pô, eu vi o vídeo lá do Paesp com o Matheus e ele me disse que a constante era 8,31, velho. O cara tá mentindo para mim. Não, é porque às vezes essas unidades podem ser outras. E aí o valor da constante fica diferente.
E aí quando é que eu vou usar o quê? Simples, se você tiver sua temperatura em Kelvin, você usa essa. Vamos supor que você tem uma constante lá com outro valor, que aqui é... Com outro valor não, com valor convertido, né? Onde aqui for graus Celsius. Aí aqui a temperatura tem que estar em graus Celsius. Mas isso não vai aparecer essas variações muitas vezes, não. E geralmente um exercício que for necessitar dessa fórmula, ele vai informar a constante porque ninguém tem a obrigação de decorar constantes, tá, pessoal? Então, não precisa esquentar com ela, né? Ok, falamos agora da equação de Clapeyron. Vamos falar agora da equação geral dos gases, que deriva dessa equação de Clapeyron. Então, vamos supor que eu tenho um gás. Ele está aqui inicialmente contido nesse volume. E ele sofre uma chamada transformação gasosa, que a gente vai falar mais para frente o que significa. Basicamente, o que aconteceu? Esse pistão aqui, que está contendo esse gás aqui, ele se expandiu, né? Ele expandiu aqui, aumentou o volume. Só que o fato de aumentar só o volume não vai mexer só com o volume desse gás. O volume, lembrem, dá mais espaço para que as moléculas se movam. Se dá mais espaço para que as moléculas se movam, ele pode fazer com que a temperatura aumente, porque dá para movimentar mais. Vamos voltar aqui. Lembrando, ó, vamos supor, meu volume aumentou e minha temperatura era constante. Se volume e pressão são inversamente proporcionais, então, consequentemente, a minha pressão vai diminuir. Então, lembre que o fato de eu aumentar só o volume desse gás, ele não vai mexer só no volume. Ele mexe em outras grandezas. Talvez até nas outras duas. Então, por isso que aqui embaixo ele está dizendo, ó, nesse estado inicial, esse gás tinha uma certa pressão inicial, PI, um certo volume inicial, VI, e uma certa temperatura inicial, TI. Tá? Tinham esses três valores. E aí depois, no estado final, ele teve uma certa pressão PF, um certo volume VF, uma certa temperatura TF. Depois de feito. E aí sempre que a gente tiver uma transformação gasosa, acontece essa igualdade. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Essa é a equação geral dos gases. Então isso é uma igualdade que vocês podem ver, tem um PV, que tinha aqui também, e tem a temperatura, só não tem o número de mols e a constante. Por quê? Porque uma constante ela é constante, então, por mais óbvio que pareça, né? Uma constante é constante, então no estado inicial e no estado final a constante é a mesma. Então se você procurar como se chega nessa equação geral, você vai ver que chega porque a gente corta esse R, porque ele não varia, e o número de moléculas de um gás, ele não aumenta, não diminui. Um gás tem um número de moléculas, o fato de eu aumentar o volume não vai aumentar o número de moléculas. Elas só passam a ocupar mais espaço. Então é outro valor que é constante, então por isso que eles não aparecem. Já essas outras três características, essas outras três grandezas, aquelas que a gente mencionou no começo, elas vão variar. Tá, então temos aqui a equação geral. Aí eu falei que isso aqui era uma transformação gasosa. E que transformação é essa? Com o que significou essa transformação? Aqui eu falei que foi um aumento de volume. Mas eu não falei o que aconteceu com a pressão nem com a temperatura, né? E lembrando que a gente viu antes três leis que relacionavam condições em que uma das três eram constantes. E se isso aconteceu nessa transformação? E aí? Então vamos conversar um pouco mais sobre essas transformações. E basicamente a gente vai falar de três tipos que vão ter muito a ver com aquela tabela. E nesses três tipos a gente vai mexer nessa equação para deixar ela mais simples. Então a transformação isobárica, ela acontece quando a pressão que o meu gás está submetida ela é constante. Então PI é igual a PF. Voltando para cá, se PI for igual a PF, esse valor corta com esse.
sobrando só VI sobre TI, VF dividido por TI, que é o que tem aqui. Então a minha equação geral ela se resume a isso aqui, porque as pressões vão ser anuladas, vão ser cortadas porque são constantes, pela mesma razão que a constante R não aparece aqui. Então esse é o primeiro tipo de transformação, pressão constante isobárica. Sempre que vocês ouvirem a palavra isobárica é porque a pressão é constante. Isovolumétrica está bem na cara, né? Lembrando que se a gente fosse dar uma de Wikipedia aqui, que adora falar, né, o sentido das palavras, vocês veem que o prefixo iso está sempre aparecendo. Iso significa igual ou constante. Então, bárica, essa palavra bárica lembra pressão, porque vocês podem até lembrar que existe até uma unidade de pressão chamada bar, BAR. Então, pressão constante. Volume constante, né? Isovolumétrica, tá na cara, tá óbvio. Então, acontece quando o volume é constante. Voltando lá para a equação geral, né? Que engloba todos os casos. Lembrando que essas transformações são casos particulares. Podem haver transformações que não sigam nenhuma dessas três que eu vou falar, mas elas não aparecem muito, tá? Quando aparecem também não são difíceis, porque aí a gente usa a equação geral. Podem aparecer, tá? Mas a gente usa a equação geral. Então, voltando, agora os volumes são constantes. Então, esse volume vai cortar com esse volume. Vamos ficar com PI sobre TI, PF sobre TF. Aqui está a indicação que eu falei, volume inicial igual a volume final. Última transformação é a transformação isotérmica. Isotérmica. Térmica lembra calor, né? Temperatura, garrafa térmica, caixa térmica, praia, sol, guaraná. Então, acontece quando a temperatura ela é constante, TI igual a TF. Se eu voltar lá para a equação geral, quando TI for igual a TF, esse TI vai cair aqui com esse TF, vai sobrar só a parte de cima, né? Só a parte de cima resistiu, opa. Então fica PI vezes VI igual a PF vezes VF. Então são casos particulares, a gente simplificou a equação geral. Vamos voltar para a gente fechar, né? Isobárica, pressão constante, isobárica, pressão constante, isobárica, pressão constante. VI sobre TI igual a VF sobre TF. Isovolumétrica, volume constante, PI sobre TI igual a PF sobre TF, né? E isotérmica, palavra já de estudo, temperatura constante, PI vezes VI igual a PF vezes VF. Ok, então agora vamos falar por último, para acabar. Dei até um spoiler ali sem querer. Nosso último assunto rapidão. Vamos falar sobre a energia interna de um gás. Isso já deve ter sido falado quando a gente começou a falar sobre termodinâmica, para quem não lembra. Quando fornecemos calor a um corpo, lembrando que calor, a gente até fala errado, né? Quando a gente fala "tô com calor", mas isso não existe, porque calor é uma energia em movimento, é uma energia que está sendo transmitida, então você não pode estar com calor. Mas a gente fala porque caiu, né, na linguagem, então vamos falar. Então, mas na verdade, quando a gente fornece calor a um corpo, então a gente só pode fornecer calor a um corpo, a gente está fornecendo energia a ele, porque é energia em movimento, em transmissão, né? E aí a gente vê que nos gases ideais, lembrando que estamos falando de gases ideais, acontece algumas coisas como simplificação, como eu falei no começo, para que isso seja mais simples. Uma delas, eu vou falar apenas de uma, para a gente não mergulhar muito nessa parte que é um pouco complicada e não serve muito, é que, como eu falei, as moléculas de um gás estão ali em movimento, se eu aumentar a temperatura elas movimentam muito, e aí o que se espera é que algumas delas às vezes se choquem. Mas a gente considera que esses choques entre elas são perfeitamente elásticos. Ou seja, não há perda de energia cinética, não há perda de energia nesses choques. Não há perda de energia cinética nesses choques entre essas moléculas. Sendo assim,
toda a energia que eu forneço para esse gás, ela contribui para essa energia interna dele, que a gente falou, acho que alguém já deve ter falado antes, mas se não falou, é a energia disponível nessas moléculas, nesse movimento entre as moléculas. Por isso interna, né? Tá dentro. E aí ela pode ser calculada através dessa fórmula que herda alguns números, alguns valores que estavam lá na lei de Clapeyron. Então seria a energia interna, que é representada pela letra U, curiosamente não é pela letra E, é igual a 3 dividido por 2, 3 meios, 1,5, né? Também conhecido como 1,5, vezes N, que é o número de mols desse gás, vezes o R, que é aquela constante universal, vezes a temperatura que esse gás está no momento. Eu posso calcular a variação também dessa energia interna à medida que eu vario a temperatura. E aí aqui ia aparecer aquele delta e aqui ia aparecer um deltazinho. E aí eu consigo até comparar. Quando eu aumentei a temperatura, a gente fornece calor. E aí eu poderia ser capaz de calcular uma variação dessa energia interna. Tranquilo? Então, basicamente, o assunto vai utilizar essas fórmulas que eu mencionei. E aqui na plataforma eu vou estar disponibilizando duas questões para vocês fazerem. E vocês vão praticamente precisar apenas aplicar essas fórmulas que eu falei aqui nessa aula. Tranquilo? Então, muito obrigado. Espero que tenha sido claro, tenha sido legal. E qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente. Fiquem em casa e se cuidem. Em breve a gente se encontra. Valeu!